Glória a Deus. Todos nós, como seres humanos, temos oportunidade da parte de Deus para se salvar Glória a Deus. e se escapar do inferno. Aleluia. Só que é você quem decide se você quer ouvir a verdade ou se você quer ouvir a mentira e viver em mentira. Então a palavra que Deus colocou em nossos corações aqui hoje se encontra no livro de Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 20. Aleluia. Com o tema de mensagem Igreja da Galáxia. Glórias a Deus. Está na Bíblia isso. Não foi coisa da minha cabeça. Eu não inventei, nem ouvi de alguém. Glória a Deus, Eu aleluia. parei lendo a Bíblia e encontrei isso aqui. Glórias a Deus. Mas pode deixar que eu não vou falar de Marte, de Plutão, de Netuno, de Urano, etc, dos planetários. Vou falar do planeta Terra. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual nem outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissera, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuadido eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo, e há muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, até que já antes de mim era um apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. O irmão pode se assentar e a produção mais aleluia. Vigiar. Glórias a Deus. Câmeras de produção. Glórias a Jesus. Ao analisar aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o apóstolo, ele fica preocupado com os irmãos, com as irmãs que estavam localizados naquela região
aonde ali havia se levantado uma igreja. Glórias a Deus. A igreja da galáxia. Glórias a Jesus. E ali localizada aquela igreja, muitas coisas estranhas estavam acontecendo. Homens deturpadores, pessoas defraudadores, ensinando coisas que não eram para se ensinar, e trilharam caminhos que não era para se trilhar. Aleluia! Mas quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus! Então somente Paulo, quando escreve essa carta aos Gálatas, ele queria avisar ao pastor e ao membro e às membresia da igreja da galáxia que muitos defraudadores haviam sido. Aleluia! Pessoas Glória a Deus! que não tinham temor nenhum de Deus, que estavam estimulando as pessoas a não observar mais o evangelho verdadeiro, mas deturpando o caminho do Senhor com coisas erradas, com coisas estranhas, estimulando as pessoas à prostituição, à bebedeira, Aleluia! aos palavrões e às Glória a coisas Deus! deturpadas. Aleluia! Quando que no primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 6, ele começa a dizer assim: glórias a Deus. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Jesus para outro evangelho. Quer dizer, estamos divulgando outro evangelho em que Deus não estava naquele negócio. Aleluia! Quando Paulo começa a falar com o povo da igreja da galáxia, ele começa a dizer e instruir, dizendo: irmãos, Aleluia! vigiadores da vigilância, ficar naquilo em que você aprendeu da parte de Deus através de Jesus. Porque muitos defraudadores têm se levantado e ensinando coisas que não estão na palavra de Deus, tirando o temor, tirando o temor, tirando o caminho de Cristo. Aí no versículo 7, ele começa a dizer: ao qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo através Aleluia! desta gravação. Glória a Deus! Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você vê. Porque, como diz uma certa história, nem tudo que brilha é ouro. A pessoa pode estar fardado, pode estar de terno, pode estar bem elegante, pode estar com os longos até atrás. Mas será que essa pessoa veio da parte de Deus? Porque aqui no versículo 7 diz: ao qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, que querem transtornar o evangelho de Cristo. Assim são essas pessoas. Querem te tirar do caminho, querem dizer que a igreja é falsa, querem dizer que os pastores são falsos, querem dizer que você não precisa mais de igreja, você não precisa mais caminhar. E como estamos falando, muitas pessoas têm se levantado nesse mundo, ensinando coisas que a palavra de Deus não autoriza, apresentando outro evangelho, conforme foi apresentado agora tem pouco tempo, que tiraram tudo quanto é tipo de pecado que está na Bíblia Sagrada. Aleluia! O que adianta ele tirar aqui na terra? O que adianta ela tirar aqui na terra, se está tudo registrado nos céus? Verdade, glória a Deus! E a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus. Aleluia! Aonde nesse memorial será julgado todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Tudo Deus conhece, tudo Deus sabe. E a
em